Voltando. Voltem todos. Voltem todos. Dá um tempinho o pessoal voltar, para que ninguém perca. A Rosângela voltou. A Rosângela. Nossa irmã Rosângela Santos aqui também já está de volta. Irmã Rose. Vamos voltando todos. Carla está de volta, Diana está de volta. Serjão, meu querido, Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe, Cristina, Rai. Vamos todos voltando. Cláudia. Amém. Enquanto os outros votam, Diácono Jorge, Rosângela Leite. Mais uns 30 segundinhos aí para o pessoal retornar. Mas, Joseline, concluindo o pensamento, independente da visão que você tem, o respeito fala muito. Não foi o caso do apóstolo Paulo, não. O que prevaleceu na situação foi a disputa entre fariseus e saduceus. Foi uma questão de partidarismo. Mas no nosso caso, o respeito fala muito e tem que falar muito. E a gente vê isso se perder na vida da igreja hoje em dia. Então lembre disso, você é livre para pensar, você é livre para os seus relacionamentos com Deus, suas experiências com Deus, mas a outra pessoa também é. Se você concorda que os dons do Espírito não cessaram, você vai encontrar muita gente que vai se alinhar ao seu pensamento e você vai respeitá-las. Se você encontrar alguém que acredita que os dons cessaram, você também vai encontrar muitas pessoas que vai se alinhar e concordar com esse pensamento e você também vai ter que respeitar isso, mesmo que não concorde. Concordar é uma coisa, respeitar é outra. Sem contar o risco que a gente sofre de gerar certos tipos de influência que pode decepcionar pessoas adiante. O início da minha caminhada foi nesse sentido. O início da minha caminhada foi numa igreja que dizia que os dons tinham cessado. Eu respeitava isso, até o dia que eu estava em casa orando e eu vivi uma experiência pessoal fantástica com o Senhor. Então eu não tinha mais como me alinhar com aquele pensamento. Mas em momento nenhum eu gerei uma cisma, uma divisão, uma separação dentro da igreja. Em momento nenhum eu saía alardeando para A, para B, para C. Não, que prega aqui não é verdade, os dons existem. Eu não, aquela foi uma experiência minha, que Deus desse essa mesma experiência a quem Ele quisesse, a outras pessoas. E deu. E muitas outras pessoas tiveram que sair da igreja. Por um tempo nós fazíamos um negócio até que, meu Deus, que Deus já tenha perdoado a gente disso aí. Mas já tinha dentro da igreja uma ala pentecostal disfarçada. Era uma igreja batista tradicional, mas tinha uma ala pentecostal disfarçada. Se é que o termo tradicional também tem algum sentido, ou pentecostal tinha algum sentido. Aí o pastor estava pregando alguma coisa, aí alguém num canto assim, falava, aleluia! Aí o pastor olhava assim, não achava quem era, o outro dizia, glória a Deus! Aí o pastor tinha que olhar para o outro lado, e aí já perdeu quem estava falando alguma coisa ali. Mas chegou um momento que não havia mais condições daquilo ser mantido daquela forma. Mas não foi Ariston, não foi fulano, não foi cicrano, não foi beltrano, homens ou mulheres que convenceram outros disso. Foi o Espírito Santo. Nesse momento da vida da gente, nós fazíamos toda semana uma reunião com 7 casais, incluindo aí Alexandra e eu. Eram 7 casais que se reuniam. O número não foi pensado, não. Aconteceu.
O número 7 é muito associado a Deus, biblicamente falando, e nós, para a igreja, ainda associamos muito o número 7 a Deus, e tem um sentido para isso também, mas apesar do número não ter sido pensado, eram 7 casais. Nós nos reuníamos toda semana para louvar a Deus, para orar, para buscar de Deus algo, para manifestar os dons que o Espírito Santo tinha concedido a cada um de nós. Já tivemos momentos não de ficar cada um em casa numa virada de ano. Já fizemos uma virada de ano nosso, por exemplo, num sítio que a gente tinha, é um lugar paradisíaco, por assim dizer, na beira da praia, mas viramos o ano orando, não viramos o ano pulando onda na praia, não, ou jogando flores nas ondas, não. Viramos o ano em oração, uma semana na casa de um casal, outra semana na casa de outro casal, e mesmo esses 7 casais, vivendo experiências maravilhosas no Espírito Santo, mesmo assim, alguns tinham um pensamento diferente uns dos outros, mas a gente não estava ali para se alinhar em pensamento, estava ali para buscar Deus. E olha só que interessante como Deus estava na história. Desses 7 casais, os 7 homens hoje são pastores. Os 7 são pastores. Deus estava nisso ou não estava? Tem pastor tradicional, tem pastor renovado, tem pastor pentecostal, tem pastor de todo tipo de pensamento. Nos respeitamos, nos damos muito bem ainda hoje, porque o propósito era agradar a Deus, não agradar um ao outro. O propósito é se alinhar ao pensamento de Deus, não se alinhar ao pensamento um do outro. Está entendendo a diferença aí? Nem mesmo o apóstolo Paulo estava preocupado se fariseus ou se saduceus estavam certos. Paulo já não era necessariamente, em raiz era fariseu, mas em essência já não era fariseu, não queria ser saduceu, ele já era cristão. Adiante, no texto de Atos dos Apóstolos, só uma lembrança, quando Paulo é interrogado por Félix e por Festo e pelo próprio rei Agripa, é dito para Paulo: Paulo, por muito pouco você não me convence a ser também cristão. Aí Paulo diz: quem me dera fostes como eu, a exceção dessas cadeias, a exceção dessa prisão, a ponto de que Paulo ia ser solto. A Agripa ia soltar Paulo, mas Paulo tinha apelado para César, porque Deus tinha dito que era para ele pregar em Roma, e até mesmo dentro do palácio do imperador. Aí Paulo ia ser solto, mas Paulo falou: não, peraí que eu vou descolar uma viagem de graça agora e andar com segurança particular. Aí Paulo falou: Procatius ad Cesare, apelo para o imperador. E aí Paulo é enviado a Roma, passagem paga, alimentação paga, all inclusive, passagem, traslado, alimentação e segurança. Não esperava um furacão, no meio da viagem, um naufrágio, não esperava uma picada de cobra, mas tudo isso também foi para que o povo de Malta fosse evangelizado, fosse cristianizado, e Paulo tivesse um outro campo missionário. É outra lição que a gente tem que aprender. Alguns furacões nas nossas vidas são oportunidades de falar de Cristo. Algumas picadas, não necessariamente de algumas cobras, seres rastejantes, mas até algumas picadas de pessoas, algumas picadas de amigos, algumas picadas de parentes, são oportunidades de falarmos de Cristo, de demonstrarmos o amor de Deus, e de falarmos, testemunharmos e mostrar com a nossa própria vida o quanto de diferença Jesus está fazendo, tanto na nossa forma de pensar, quanto na nossa forma de agir, quanto na nossa forma de amar. Mas tudo isso exige, a princípio, algumas vezes, mais de respeito do que até mesmo de espiritualidade. Existem pessoas aí que não têm espiritualidade nenhuma, pessoas que se declaram sem religião, sem fé, pessoas dedicadas até em defender o ateísmo, por exemplo, e que respeitam
a opinião dos outros. Da mesma maneira que existem aqueles que, não acreditando em Deus, desrespeitam completamente a fé do outro. Então é necessário guardar o coração e respeitar a outra pessoa. Se você quiser assumir um lado, é fácil. É só fazer como Paulo, sou fariseu. Ou então é dizer para um determinado grupo de debate, sou de direita ou sou de esquerda. Ou é dizer num congresso, num seminário, qualquer que seja, e gospel ou cristão, e dizer, creio que os dons persistem, ou dizer, creio que os dons cessaram. Se você quiser, você pode tomar partido muito rapidamente. E a minha questão não é nem tomar partido. A minha questão é, se eu tomar partido por um lado, qualquer que seja, social, econômico, religioso, teológico, político, se eu resolver tomar um lado, tomar posição de qualquer lado que seja, eu consigo respeitar o outro, porque se eu conseguir respeitar a opinião do outro, sim, eu posso tomar partido. Agora, se eu não conseguir respeitar nem A nem B, ou muito menos Z, o melhor para fazer é ficar neutro, é não se envolver naquilo, é ficar de fora daquela situação, antes que surja algo que não vai ter como ser resolvido. E isso precisa ficar muito claro nos nossos corações. Paulo viu que não tinha como resolver aquela situação. Ele fez, opa, vou conseguir aqui pelo menos um adiamento do meu julgamento. O comandante lá da guarda teve que tirar Paulo de onde ele estava, levou para estar protegido no lugar, antes que despedaçassem Paulo. Essa parte do texto que a gente perde. Gente, olha o que o partidarismo, não respeitar a opinião do outro, pode levar. Nós lemos Atos 23, do versículo 1 até o 9, mas olha só o que diz o versículo 10, a discussão tornou-se tão violenta, a discussão entre fariseus e saduceus, e talvez até entre fariseus e fariseus. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Eu já imagino assim, o apóstolo Paulo de braço aberto, um puxando de um lado, outro puxando do outro, diga, ele é meu, ele é fariseu, não, ele tem que morrer porque ele é fariseu, nós somos saduceus, puxa para um lado, puxa para o outro. O comandante da guarda pretoriana lá teve que tirar Paulo dali, antes que arrancasse os braços, arrancasse os dedos, arrancasse as pernas do apóstolo Paulo. Pensa em que situação. Acontece assim também, na igreja, em casa, na política, nas redes sociais. As redes sociais se tornaram um campo de batalha. Civilene, minha irmã, Deus abençoe, no nome de Jesus. As redes sociais, por exemplo, se tornaram um campo de batalha desnecessário. Se você posta alguma coisa, falando de novo do exemplo do calvinismo e do arminianismo, se você posta alguma coisa que denota que você acredita na soberania de Deus, os arminianos vão lhe descer o pau. Se você posta algo que parece levar por livre-arbítrio, não vai faltar calvinista dizendo que você está errado. É a sua conta, é o seu perfil, ali você bota o que quiser. Agora, também tem que estar pronto a receber todo e qualquer comentário. Não gostou? Bloqueia, não perde tempo nem respondendo não. Se você está convicto do que faz, não perde tempo nem com aquilo não, é perda de tempo. Todos os dias eu envio para as pessoas um conselho do dia. Para aqueles que eu pastoreio, para aqueles que reconhecem em mim um pastor do rebanho de Cristo, um homem de Deus, com todos os seus acertos e com todas as suas falhas. Eu sei que tem gente que está sendo grandemente abençoada com aquilo, mas eu sei de gente que nem lê. E eu tenho que respeitar isso. Tenho que respeitar isso. É com Deus e com a pessoa. Comigo foi o que Deus falou para eu fazer, então eu vou e faço. Agora, com a outra pessoa, é entre ela e Deus também. Ouvir aquilo, concordar, não é nem concordar, é praticar com aquilo, ou até discordar com aquilo. É a vida de cada um, da maneira que cada um se conduz. O que eu não posso é impor, por exemplo, a vida do rebanho, certas situações que nem mesmo Cristo faria. Eu posso impor certas coisas a meu filho. E aí não deixa de ser uma relação pastor e ovelha, mas
Antes de eu ser pastor, ele já era meu filho. Antes de eu ser pastor de Alexandra, ela já era minha esposa. Então, é separar uma questão da outra, sem esquecer que as duas convivem juntas. O marido convive com o pastor, o pai convive com o pastor, o irmão convive com o pastor, o filho convive com o pastor, o tio convive com o pastor convive com o pastor. Mas ainda assim, certas coisas eu não posso sequer impor a quem quer que seja. Então, esse tipo de separação, esse tipo de coisa, quando surge, só acontece para gerar algum tipo de problema maior. E nós precisamos fugir desse tipo de realidade, desse tipo de situação. Tem gente que gosta de louvores mais animados, música de celebração. Tem outros que gostam das músicas mais de adoração, as músicas mais cadenciadas. São sempre louvores a Deus. Alguns gostam mais da harpa cristã, outros gostam mais das músicas do cantor cristão, outros não gostam nem de um, nem de outro. Mas são todas músicas que exaltam, que adoram ao Senhor. Alguns gostam mais da versão da Bíblia, da tradução para o português, a revista atualizada, revista e corrigida, a Almeida, a revista e revisada, e tantas outras versões. Alguns gostam mais da versão chamada de MVI, outros da versão NVT, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A única versão bíblica que eu aconselho que as pessoas não tenham, e versão cristã que não tenham, é aquela chamada NTLH, uma chamada Nova Tradução para a Linguagem de Hoje. Se você tem uma Bíblia daquela, esqueça. Não vou dizer para você jogar fora, não. E daqui a pouco você vai dizer que eu mandei você jogar uma Bíblia fora e que o pastor Ariston virou um herege, está mandando o povo jogar a Bíblia no lixo. Não joga fora não, mas deixa guardada lá e compre outra. Ah, pastor, não tenho dinheiro para comprar outra não. Peça para alguém, peça para o seu pastor, peça para o diácono da sua igreja, peça para um irmão. Deus vai lhe abençoar. Porque aquela tradução não é somente uma questão de tradução de palavras, de termos. Por exemplo, no texto de Jó você encontra a versão de Almeida, João Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu a Bíblia do latim para a língua portuguesa, lusitana, em Portugal. Ele traduz um texto de Jó como vagalhões. Vagalhões são grandes ondas. Nas versões outras, como a NVI, vai estar lá escrito grandes ondas. A palavra diz que Jesus, caminhando, deu de cara lá com o cortejo do filho da viúva. E aí Jesus tocando, nas versões do português de Portugal, nas versões de João Ferreira de Almeida, Jesus tocando o esquife, o rapaz ressuscita, o garoto ressuscita, o jovem ressuscita. Esquife, no português de Portugal, no português primeiro, né, que veio de lá para cá, é caixão. Nas versões como NVI e NVT, está lá escrito caixão, porque é o português aqui do Brasil, não é o português de Portugal. Mas, gente, até o pastor pregando mensagem dizendo que Jesus era músico. Porque está lá escrito na Bíblia que Jesus, vindo aquele cortejo, tocando o esquife, o jovem ressuscitou e foi além, dizendo que esquife era um instrumento de sopro parecido com um saxofone. É brincadeira um negócio desse? Então, somente por uma questão de tradução. Mas pior ainda é essa Bíblia chamada de Nova Tradução da Linguagem de Hoje. A diferença não está em palavras. Eles mudam o sentido do texto. E isso aí sim é uma heresia. Então, se você tem uma Bíblia NTLH, guarde numa gaveta, num canto escuro de um armário, numa caixa em algum lugar e compre outra, ou ore para ganhar outra, porque aquela versão você não deve usar, porque há uma deturpação do sentido dos textos bíblicos. Então é esse cuidado que tem que ter. Mas, mesmo eu falando isso, a pessoa vira assim, não, pastor, é a minha NTLH, eu comprei ontem, sábado, comércio na minha cidade reabriu, eu fui comprar, está aqui, ó, novona, bonitona, eu vou continuar usando ela. Use. Me resta o quê?
respeitar a sua opinião, agora sabendo que você corre um grande risco de caminhar em várias heresias pelo sentido do texto bíblico deturpado a partir da leitura que você está fazendo. Mas também nisso a decisão é sua. A Alexandra tem um tio que é pastor. Vou falar o nome dele não, porque ele não me autorizou a falar o nome dele. Mas ele foi inaugurar uma igreja em Salvador. Ele fazia parte de uma grande igreja lá, depois foi abrir uma outra igreja, e aí convidou a gente para ir. Eu não era pastor sequer nessa época. A Alexandra estava grávida, e ele ligou para mim, e eu estava no trabalho ainda, ele ligou para mim dizendo que queria fazer a questão que a gente tivesse na inauguração da igreja e tudo mais, mas desde que eu recebi o convite, algo em mim não caiu bem. Eu fiquei incomodado com aquilo, liguei para a Alexandra, e aí falei, seu tio convidou para ele, disse que faz questão, não aceita ou não como resposta. Foi Ludmila Ferber, não foi que fez o louvor na inauguração dessa igreja dele, um negócio assim. Aí eu fui para casa, saí do trabalho, fui para casa. Aí é outra coisa que quebra os paradigmas religiosos, né? Tem gente que diz que não ora no banheiro, tem gente que diz que não ora no chuveiro. Ele não ora no chuveiro por quê? Não, pastor, como é que eu vou estar debaixo do chuveiro, pelado, nu com a mão no bolso e vou estar orando? Eu digo, Adão e Eva caminhavam com Deus nus e sem pecado. Mas enfim, não são suas vestes também que dizem se você é santo ou pecador. Algumas vestes dizem algumas coisas, mas não necessariamente sua santidade. Pois eu estava no banheiro, meus irmãos e minhas irmãs, e Deus me levou a um texto de Jeremias, do profeta Jeremias, que estava escrito assim: não saia pelo caminho, porque nele encontrará a morte e a espada, e até mesmo aquela que carrega a criança no ventre sentirá grandes dores. Eu ia ter que pegar a estrada para ir para Salvador, e a Alexandra estava grávida. Fechei a Bíblia, peguei o telefone, liguei para o pastor tio de Alexandra e falei, meu querido, tu disse que não aceitava não como resposta, mas eu vou te dar um não, e vou dizer por quê. E li o texto para ele, e ele falou para mim na hora, ele falou assim, não, meu irmão, fique em paz, Deus falou contigo, fique em paz, na primeira oportunidade que você tiver, você aparece aqui. Meses depois, nós fomos lá, conhecemos essa igreja dele, participei do culto, depois fui para a casa dele, enchi o bucho de pizza, de camarão, e de presunto, e mais um bocado de coisa, e foi uma alegria só. Mas, se eu tivesse resolvido ir, se eu tivesse resolvido pegar a estrada, encontraria a morte e a espada, e o que é que poderia ter acontecido com Alexandra e com Mateus na barriga dela ainda? Mas eu conheço outros casos de pessoas que desobedeceram aquilo que Deus falou. E aí, o que é que a gente faz com isso? Conheço outro relato de um rapaz, um diácono de uma igreja, de um pastor amigo meu pastoreou, e que ele tinha que viajar para uma outra cidade, queria fazer uma visita surpresa em uma filial da empresa que ele trabalhava, mas ele não queria ir só. E todo mundo que ele convidou para viajar com ele, ninguém quis ir. Um não podia e outros não queriam. O melhor amigo dele disse para ele não ir. E que não sentia paz e que não queria ir com ele também. Não. O pastor dele, na véspera da viagem, o pastor dele falou com ele, fulano, você tem necessidade de fazer essa viagem? Você precisa? Não, pastor, eu quero chegar lá de surpresa para pegar o pessoal, se estiver trabalhando bem, beleza, se estiver fazendo alguma coisa errada, eu pego com a boca na botija. Nem o pastor o convenceu de desistir da viagem. No outro dia cedo ele pegou o carro e saiu. Meus irmãos, ele sofreu um acidente que nenhuma parte do corpo dele foi encontrada inteira. Nenhuma parte do corpo dele foi encontrada inteira. Deixou viúva, uma mulher de Deus, com 23 anos de idade e um filho pequeno. Não era melhor ter obedecido? Mas o pastor ia fazer o quê?
ia pegar uma corda no carro, amarrar os pés, as mãos do sujeito, chamar 2 policiais, a paisana ficar na porta do cara, digo, se ele botar essa cara na cara dele na rua, dar uns catiripapo nele, não pode. E quem perdeu a vida? Foi ele. Quem perdeu o marido? A viúva. Quem perdeu o pai? Um filho pequeno. Então é necessário fazer o que é certo. Entre as coisas certas nessa vida, a mais certa é obedecer a Deus. E talvez a segunda mais... Quando eu falo talvez assim, é porque eu não quero transformar isso num dogma. Eu tenho certeza que a melhor coisa na vida é obedecer. A ponto da palavra dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. A ponto de Cristo dizer que era para os cristãos, fosse daquela época, ou para nós ainda hoje, sairmos pelo mundo pregando o evangelho, batizando aqueles que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinasse a obedecer tudo aquilo que ele ensinou. Então eu tenho certeza que a obediência é a melhor coisa que a gente pode ter na vida, nessa nossa relação com o Senhor. E quando eu digo talvez a segunda melhor coisa, é porque eu não quero transformar isso num dogma, mas talvez seja. Talvez, provavelmente, a segunda melhor coisa a se fazer nessa vida é respeitar o outro. É respeitar o irmão, é respeitar o próximo, é respeitar o pastor, é respeitar as ovelhas, é respeitar o marido, é respeitar a esposa, é respeitar os filhos, é respeitar os pais, é respeitar os irmãos, é respeitar a palavra de Deus que vai nos levar à obediência. Senão tudo vira uma discussão entre fariseus e saduceus. E no meio dessa história, alguém pode ser despedaçado, como o apóstolo Paulo quase foi despedaçado no meio daquela discussão. Então, obedeça a Deus, obedeça a palavra e respeite a opinião do outro. Que possamos viver em obediência e em respeito nessa nossa vida, nessa caminhada com o Senhor. Amém? Civilene escreveu aí. Civilene, para quem não conhece, é a esposa do missionário Ângelo, missionário da Igreja Bíblica Semear em Belo Horizonte. Deus abençoe, Civilene, missionário Ângelo, todos os demais. Michele, Deus abençoe Michele. Michele escreveu amém, escreveu também obediência é essencial. Para quem não conhece também, Michele, nossa irmã em Cristo, irmã da nossa irmã Ana Paula, aqui da IBS de Ilhéus. Ana Paula está fazendo aniversário hoje, então parabéns para Ana Paula. Vou ligar para ela assim que a gente terminar a nossa live aqui, o nosso estudo. Hoje é aniversário também de Tiago, filho de Aline, que a Aline está aqui com a gente. Se você precisar de uma chefe de cozinha, eu passo o contato dela. Fez um risoto de camarão para a gente aqui ontem, maravilhoso. E é aniversário de Tiago também, filho dela. Hoje é aniversário de Liz, filha de Paulo e de Juliana. Que Deus abençoe Liz também. Davi, amém. Deus te abençoe, meu querido. Console você também pela perda aí de seu tio, tio-avô no caso, né? É tio também. Que Deus abençoe. Tá aí Wanderson também, pai do aniversariante também hoje, Tiago. Deus abençoe, Vandinho, no nome de Jesus. E guarde isso no seu coração. Vive em obediência à palavra de Deus e viva respeitando a opinião daquele que é diferente de você, a opinião daquele que pensa diferente de você. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso vai fazer de mim, vai fazer de nós pessoas melhores. A obediência e respeito nunca são demais. Eu vou repetir isso. Obediência e respeito nunca são demais. Nunca são demais. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma filósofa chamada Rosa de Luxemburgo. Uma filósofa de pensamento esquerdista, bem diferente e ateia. Um pensamento bem diferente do pensamento cristão e conservador. Mas apesar disso, olha a falta de respeito. Apesar disso, como se ela estivesse errada, mas eu vou mostrar que eu respeito Rosa de Luxemburgo e seu pensamento filosófico, político e até mesmo antirreligioso. Rosa de Luxemburgo fala uma coisa fantástica, dizendo que liberdade é justamente o direito que o outro tem
de discordar de mim mesmo. Alguém que não acreditava em Deus, alguém que tinha um pensamento distante do cristianismo, mas que falou uma verdade fantástica. Eu tenho que respeitar o pensamento dela, eu tenho que respeitar aquilo que ela ensinou. Eu posso não concordar, mas respeitar, eu tenho que respeitar sempre. Sempre, no nome de Jesus. Amém? Alguém tem mais alguma colocação? Tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma dúvida a tirar? Caso não tenha, eu vou orar pela sua vida, orar pelas nossas famílias e vamos encerrar mais esse estudo, mais essa live, e estaremos presentes, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, logo mais à noite, 19 horas, presencialmente, no templo da IBS Ilhéus, cultuando, adorando, celebrando, glorificando o nome do nosso Deus. Se você tiver alguma pergunta, faça aí. Vou dar um tempinho, está com um delay grande hoje da minha transmissão aqui para aquilo que é a sua recepção aí, tanto de vídeo quanto de áudio. Então vou dar um tempinho para que você possa ouvir o que eu estou falando e caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, que você tenha tempo de fazer. Caso queira, caso não, a gente fica por aqui. Diga aí, diga aí, diga aí. Beijos, minha irmã. Para quem não conhece também, é a Josefina com Cardoso aí, Josefina com PH, chique. É minha irmã, está lá na Itália, acompanhando também o nosso estudo bíblico, e glória a Deus por isso. Aleluia, beijo, beijo, minha irmã. Deus abençoe a Sérgio, Deus abençoe Lorenzo, Francisco, Pietro, Rita, todos que estão contigo aí na Itália. Beijo grande para todos. Pelo visto não, não sei dizer se com isso é porque ficou tão claro ou se não, mas espero que sim. Mas que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu dia, o seu domingo, a sua semana. Abençoe seu coração, sua mente, seu corpo, sua alma. Abençoe a sua caminhada com o Senhor, caminhada em obediência, caminhada em respeito. Respeito ao Senhor, respeito à palavra, caminhada em obediência a tudo aquilo que Cristo nos ensinou e ordenou a que ensinássemos a outro, mas respeito ao seu próximo, respeito ao seu irmão. Você deve amar seu irmão, mas deve também respeitar aquele que está contigo, convivendo de perto ou convivendo de longe. Deus abençoe, Cris. Beijo grande. Amém. Beijos, abraços, lembranças para todos. Que o Senhor guarde o seu coração e te guie em triunfo de vitória, não em triunfalismo, em triunfo de vitória, porque, como diz a palavra, em Cristo somos mais do que vencedores. Muitos podem vencer na vida, mesmo sem Cristo. Agora, com Cristo, somos mais que vencedores. Então, beijos e abraços para todos. No nome de Jesus, Edilson, Rose, Diana, Anderson, Wanderson, Silvilene, Diácono Jorge, Cláudia, Claudiana, Cristina, todos aqueles, mãe, Deus abençoe, Michele, minha irmã, enfim, todos que estiveram conosco, estão conosco, diaconisa Gilza. Deus abençoe grandemente, em o nome de Jesus, diácono Eduardo, que você tenha um domingo abençoadíssimo, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, e que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sempre esteja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, resplandecendo o seu rosto sobre nós, nos dando o seu favor, voltando a sua face para nós, nos dando a paz, hoje e sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente, no nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima. No próximo domingo, vamos estar em mais um culto, em mais um estudo bíblico, em mais uma live. Domingos pela manhã, vamos ter a nossa live então, já precisamos mudar um pouco aquilo que eu tinha pensado, por força legal, mas quartas-feiras, 19h30 e domingos à noite, 19 horas,
no templo, presencialmente. Aos domingos pela manhã, uma vez por semana, estudando a palavra, vamos estar aqui em culto online, glorificando ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde, e até mais para alguns, até a próxima para outros. Vive em obediência e vive em respeito à palavra, a Deus, a seus irmãos e a todos, no nome de Jesus. Venha mesmo, Michele, que vocês logo, logo estejam aqui para a glória de Deus. Saudades, Claudiana. Breve, com fé em Deus, vamos estar aí também, João Pessoa. Beijo e abraço para todos. Manda um beijão aí para todo esse povo santo da IDS, Cristo Redentor, e que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.